Vamos para mais um giro de notícias do mercado cripto, trazendo informações importantes que ocorreu nessa semana. E aqui o indicador de medo e ganância se encontra aqui na faixa dos 27 pontos, no modo medo. A captação de mercado aqui subiu um pouquinho, né? Deu uma variação aqui de quase 1,5%, está hoje em 2,19 trilhões, né, do mercado cripto. E vindo aqui para o nosso top 10, Bitcoin nos últimos 7 dias recuperou bem, 5%, Ethereum 13%, BNB 2,55%, XRP 10%, Solana aqui quase 15%, né, deu uma recuperada muito boa, e Hyperliquid aqui 12% aproximadamente aqui, no preço atual de $69. Vindo aqui para uma análise aqui do Bitcoin, como podemos ver aqui, ele iniciou o mês de julho, né, numa recuperação muito boa, como podemos ver aqui no dia 30, que foi o fechamento do mês, ele fechou aqui com essa barra vermelha bem forte, né, uma pressão vendedora muito intensa, e abriu os demais dias aqui no dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4, até o momento com alta. Então, mostrando aí sinais de recuperação. Como podemos ver, que vindo uma estrutura muito de baixa, né, subiu aqui, depois mais queda, fez um topo de um repique, afundou aqui, mais queda, né? Então, como podemos ver aqui, ele está em topos e fundos, né, descendentes. Então, vamos ver se esse topo aqui vai conseguir ser maior do que esse fundo. Até o momento está testando aqui essa região aqui dos $63 mil. Até acredito que pode vir aqui nessa região aqui dos 65 até os 70 aqui, fazer um repique para continuar aqui mais um movimento de queda aqui para as próximas semanas aí e meses. É o que de fato aí que eu acredito, de acordo com as outras análises que já venho trazendo aqui no canal. E aqui o fluxo de ETFs, como a gente pode ver aqui, praticamente o mês de junho, né, teve muita saída. A gente vai observar aqui desde o dia 1 até o dia 30, só 2 dias aqui que houve entrada aqui no dia 12 e no dia 16. Fora isso, só saídas. E no dia 2 aqui, podemos ver que teve essa barra aqui de 221 milhões. Então, parte do institucional voltou aí a comprar Bitcoin, depois de vermos aqui amargar aqui quase um período aqui de 45 dias aí só queda, se a gente pegar para ver. E aqui, a análise on-chain, como podemos ver, né, muita realização no prejuízo, como podemos ver aqui no dia 4, 63 milhões em realização no positivo, hoje, né, mais um fechou ainda. Ontem, no dia 3, 62 milhões no positivo. Dia 1º aqui também, 373 milhões de realização no prejuízo. 1 bi e 400, né, quase 1 bi e meio aqui no dia 30 de realização no prejuízo. Mais 1 bi aqui no dia 29. Mais 160 milhões no dia 28. Quase 1 bi e 200 aqui no dia 26. Então, como podemos ver aqui, ainda muita realização de fato no prejuízo. E vindo aqui para o mapa de liquidação, se a gente colocar aqui a última semana aqui de posições abertas, a gente pode ver aqui que o fluxo de liquidação aqui voltou mais para as regiões de baixo, né? Até porque como movimento de respiro que o Bitcoin fez ali, depois de fazer o fundo aí no 57, veio até aqui no 63, e já deixou aqui uma posição aqui muito grande, né? Se a gente poder ver aqui nessa posição aqui, nos 60 mil, tá com um fluxo muito alto aqui de liquidez, então pode ser que em algum momento vai buscar aqui essa região. E vindo aqui para as regiões acima, né, a gente pode ver que tem pouco fluxo de liquidez aqui. Hoje está mais para baixo do que em relação para cima. E esse indicador aqui de compras de Bitcoin, como a gente pode ver, essa barra aqui, nessa região aqui dos 60 mil, deu um crescimento muito forte aqui. Nessa região aqui de 60 mil, teve um acúmulo aqui de 142 mil bitcoins, né? Aqui também, se a gente ver aqui, nessa região dos 159 aqui, dos 59 mil, 134 mil bitcoins acumulados. Então, nesse fundo que o Bitcoin fez, teve muita acumulação aqui nessas regiões aqui, de 58, 59 e 60 mil dólares. E vindo aqui para outras notícias de mercado, essa aqui que saiu nessa semana, né? A estratégia anuncia um quadro de capital de crédito digital, projetado para fortalecer o crédito digital, aumentar a liquidez e preservar a exposição a longo prazo ao Bitcoin, e apoiar a criação de valor a longo prazo em relação às ações da estratégia, né? Como podemos ver aqui,
Ela aumentou a reserva em 2,55 bilhões, representando aí 17,4 meses de cobertura de dividendos aos acionistas, né, ao pessoal aí que possui as ações da Strategy. A taxa de dividendos aqui foi aumentada também, né, para 12%, onde eles também, de alguma forma, para gratificar quem está rodando aí as ações da Strategy, e também estabeleceu o programa de recompra de 1 bilhão de nossos títulos de crédito digital e até 1 bilhão de MSTR. Isso criará flexibilidade para recomprar títulos durante o desequilíbrio do mercado. As recompras serão financiadas a partir da reserva em dólar, daquela que foi projetada aqui de 2,55 bilhões. Então, e mais esse fato aqui, a estratégia também estabeleceu um programa de monetização de Bitcoin, sobre a qual podemos vender Bitcoin para financiar nossos fundos de reserva, dividendos, caso for necessário, para pagar os acionistas, né? Enfim. Então, eles também colocaram no plano que em algum momento eles podem também realizar vendas de Bitcoin aí para, seja para pagar, levantar capital, para manter fluxo de caixa, ou até para pagar dividendos aí para os acionistas. E aqui também, a Bitmain, Tommy Lee, acaba de realizar mais 42 milhões em compras de Ethereum, né? A Bitmain do Tom Lee adquiriu mais 27.084 Ethereum por aproximadamente 42,5 milhões na última semana, elevando suas reservas para 5,7 milhões de Ethereum, 9 bilhões em Ethereum. Detém 4,72% do supply de Ethereum. Tom Lee precisa comprar apenas 334 mil Ethereum, o equivalente a 527 milhões para atingir aí a meta dos 5%. E aqui também o Bitcoin encerrou o segundo trimestre de 2016 com queda de 14,1%, registrando o terceiro trimestre consecutivo no vermelho. Então, o Q4 também de 2025 já havia fechado no vermelho, e o Q1 e Q2 também desse ano de 26 também foi fechado no vermelho, né? Então, o Q1 teve uma queda aqui de 22 e esse o Q2 de 14,1. E o Q3 até o momento, né, início ainda, está com a variação. E aqui é a Reflect, né, o protocolo na rede Solana, né, que sofreu aquele hack de forma indireta via Drift. Eles anunciou aqui um plano de pagamento, né, para os usuários que tinham liquidez, né. A Reflect está abrindo um programa independente de recuperação para detentores de USD+, né. Enfim, a partir de agora em funcionamento, por uma janela de 180 dias, os portadores afetados podem escolher oferecer voluntariamente aos seus cargos, né, para 0,20 USDC e 80 RC, né, que é esse Reflect Credit. Então, para quem tinha liquidez, de imediato, se você tinha $100, eles vão pagar aqui equivalente a 20 centavos por dólar, né? Se você tinha 100, você vai poder resgatar ali de imediato $20 e esses 80 RC, né, como eles colocou aqui. O que é o Reflect Credit RC? É uma entrada do Ivo Razão on-chain que documenta a sua participação nessa iniciativa de recuperação. RC não é transferível, congelado na emissão e pode ser comprado, vendido ou listado nos mercados secundários. O RC não tem valor monetário e não representa nenhuma reivindicação legal contra a Reflect. Baseia-se na posição financeira, estritamente no componente de 0, em dinheiro. Então, esse token, né, acredito que deve ter algum valor futuramente, de acordo com as receitas ali da Reflect. Então, a gente pode mintar aqui o equivalente a 20, né, centavos por dólar, e esses 80 RC vai ficar como um crédito ali para ser trocável de acordo ali com o protocolo da Drift e for monetizando ali sua plataforma e gerando receitas. Eu vou também deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo. E aqui também a Metaplanet comprou mais 2.823 bitcoins por um total de 170 milhões. Com a aquisição, a empresa passa a deter, né, 43 mil bitcoins em seu balanço, né? Então, acredito que eles devem ser os terceiros maiores tesourarias, né, que está rodando mais bitcoins. E também, né, a Circle, né, emitiu mais 750 milhões de dólares USDC na rede Solana. A emissão reforça o forte crescimento de liquidez na rede e segue atraindo capital em ritmo acelerado. Bom, pessoal, encerramos aqui mais um giro de notícias do mercado cripto. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não ficar por fora de nenhum vídeo.